Olá, boa noite. Universidade Federal de Uberlândia rejeita adesão ao projeto Futurice, do Ministério da Educação. UFO realiza curso para orientar mulheres que atuam em áreas predominantemente masculinas. E o JU de hoje destaca a censura no Brasil. O que os nossos convidados pensam sobre os últimos acontecimentos relacionados ao governo, a polêmica dos livros na Bienal do Rio de Janeiro. E mais, tem agenda cultural com a programação para o fim de semana. Essas e outras informações você confere agora no Jornal da UFO. Por 114 votos contrários e 2 favoráveis, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia, o CONSUM, decidiu pelo posicionamento contrário em relação ao programa Futurice, do Ministério da Educação, MEC. A reunião extraordinária do CONSUM aconteceu na manhã desta sexta-feira. Confira o que o reitor da UFO, Walter Steffen, disse sobre a decisão. Esse resultado expressa aquilo que nós já vimos acompanhando no interior da instituição, seja através das entidades, seja através da audiência pública que realizamos, nas conversas que tínhamos tido em diversos campi da Universidade Federal de Uberlândia. Também ela vai muito daquilo que tem sido a discussão na ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e também na SBPC, na Academia Brasileira de Ciências. Portanto, tem havido uma manifestação muito grande, não apenas da comunidade universitária, mas da comunidade científica, manifestando preocupação com o programa Futurice, muito mais por causa das omissões, falta de clareza em diversos pontos que são considerados muito caros pelas universidades. É claro que a universidade, ela sempre foi, ela está e continuará sendo aberta ao diálogo. Agora é importante que no começo, no início de qualquer proposta, que os reitores sejam convidados, que as universidades sejam convidadas desde o início, desde a proposta inicial. Isso facilitaria muito, porque quando as propostas vêm assim, sem uma discussão prévia com a comunidade universitária, há uma dificuldade muito grande até na compreensão da própria proposta, como foi o caso aqui. Uma proposta ela não é suficientemente clara com diversos pontos. Talvez a questão mais importante que vem sendo evocada com muita insistência é a questão da autonomia universitária, conforme preceitua o artigo 207 da Constituição Federal. Isso é muito caro para as universidades. Outra coisa que é muito cara é o caráter público das universidades, né? Ou seja, a garantia do financiamento público das atividades de ensino, pesquisa, extensão, né? Isso é fundamental, especialmente num país como o nosso, onde há ainda muita desigualdade, as universidades são cada vez mais inclusivas, né? E nesse sentido é preciso que haja uma certa garantia na manutenção de bolsas para que os nossos estudantes menos favorecidos tenham condições não apenas de ingressar na universidade, mas nela permanecerem até a sua formatura. Então tem pontos que é preciso que estejam muito claros, caso futuramente se inicie uma nova discussão pensando exatamente no futuro das universidades. Bom, a UFO então não aderindo ao Futurice, reitor, a partir de agora, como é? Bom, é uma posição que acaba de ser tomada. No meu entendimento, isso não tem nenhuma implicação na maneira pela qual a Universidade Federal de Uberlândia se relaciona com o governo federal, particularmente com o MEC. Nossa posição é uma posição de respeito ao Ministério da Educação, respeito às propostas. O que nós gostaríamos é que daqui para frente nós tivéssemos um diálogo mais próximo, e eu tenho a impressão que isso não traz nenhuma dificuldade futura para a nossa instituição. Nossa instituição ela está procurando cumprir o seu papel, realizar a sua missão. Temos dificuldades,
temos questões a serem discutidas sim. A universidade não está dizendo que ao rejeitar o Futurice, nós somos uma instituição perfeita, sem dificuldades, sem problemas, não. Muito pelo contrário, nós temos problemas, temos dificuldades a serem vencidas, mas a gente acredita também que a nossa instituição ela é madura o suficiente para encarar essas dificuldades e atravessar esse momento pelo qual estamos atravessando, sempre aberta aí ao diálogo, ao entendimento, ao respeito à Constituição Federal, ao Plano Nacional de Educação, ao Estatuto da Universidade e seu regimento. Orientar mulheres que atuam em áreas predominantemente masculinas. Esse é o objetivo do projeto Trabalhando com as Marias do curso de Psicologia da UFO. Nós conversamos com a coordenadora do projeto, que deu mais detalhes. Veja. Então, nesse final de semana, a gente vai ter o workshop, que é como se fosse uma espécie de treinamento para mulheres que estão nessas profissões. Então, nesse workshop, a gente vai falar de temas que a gente mapeou, que são os temas mais problemáticos que existem em relação ao dia a dia dessas mulheres nessas áreas. Então, a gente vai não só conversar sobre esses temas, mas a gente também planejou dinâmicas, atividades, que vão fazer com que as meninas desenvolvam habilidades em relação a essas questões. Por exemplo, assédio moral, síndrome de impostora, viés inconsciente, a coisa de ser interrompida, de não ser ouvida. Então a gente fez no ano passado alguns grupos focais que serviram para a gente mapear quais eram as maiores queixas das mulheres nessas áreas. Então a gente fez todo esse mapeamento e a partir dele a gente montou esse curso para tentar ajudar as mulheres a desenvolver no sentido de resolver algumas dessas questões ou pelo menos lidar bem com elas. E como que vai funcionar essas orientações? São professoras aqui do curso? Essas alunas vão estar em uma sala específica aqui da universidade? O curso vai ser ministrado por mim, por algumas das meninas do grupo, né? Meninas que já vêm desenvolvendo projetos há algum tempo nessa temática. E quem vai participar são mulheres de áreas predominantemente masculinas, mas não só alunas. Ele é aberto para alunas, inclusive a gente teve várias alunas daqui da universidade inscritas, mas não só daqui da universidade, mas também de outras universidades da região e principalmente mulheres que já estão no mercado de trabalho, ou seja, elas já passaram pelo ensino superior e já estão trabalhando e sentindo a necessidade de abordar essas questões, porque às vezes elas estão em uma empresa, mas elas ainda sentem que precisam aprender um pouco mais sobre isso, então a gente tem bastante gente do mercado. Bom, a gente pede para todo mundo que tem interesse no projeto que entre em contato com a gente pela nossa página do Instagram. A gente tem um jeito de você mandar mensagem lá, que é o @Trabalhando com as Marias, porque a depender de qual seja o retorno que a gente vai ter dessa primeira edição do evento, a gente vai promover outros. Então, eu peço para quem teve interesse ou para quem não conseguiu vaga, ficou na lista de espera, que mande uma mensagem para a gente ou mande um e-mail para a gente. O e-mail é orientação de carreira IPUFO, IPUFO, orientação de carreira IPUFO, tudo junto, @gmail.com, porque uma vez que você está no nosso radar, ou seja, que você está na nossa lista de e-mails, a gente sempre fica mandando por e-mail as coisas que a gente está promovendo. Então, uma das coisas que a gente vai promover em breve são os serviços de orientação de carreira e mentoria, por exemplo. Durante a ditadura militar, a censura foi institucionalizada no país, ou seja, era garantida como lei pelo Estado. Após a Constituição de 1988, ela perde o seu poder como instituição, mas suas marcas ainda resistem. Recentemente, aconteceram alguns exemplos do que podemos chamar de censura velada. Confira uma retrospectiva da censura no Brasil desde a década de 1960. Em 1964, após a tomada do poder pelos militares, a Lei 4.483 institucionaliza a censura federal. O artigo 5º da lei cria a Divisão de Ordem Política Social, o DOPS, e outros órgãos de censura e repressão. Já em 67, é criada a Lei de Imprensa, que admite a apreensão de jornais e revistas pelo Ministério da Justiça e afirma que espetáculos de diversões públicas estão sujeitos à censura federal. Em 68, é criado o Conselho Superior de Censura e baixado o Ato Institucional número 5, o AI-5, que concedeu poderes excepcionais ao Poder Executivo e aumentou a repressão política no país.
De 68 a 79, inúmeros decretos estabelecem ações para coibir a liberdade de expressão de escritores, artistas e profissionais e órgãos de imprensa, como o Decreto 1077, de 1970, que formalizou a censura às emissoras de rádio e TV com análise prévia de roteiros e vídeos gravados. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog é assassinado nas instalações do DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, órgão do Exército Brasileiro. E em 79, o Conselho Superior de Censura é regulamentado no país. No período militar, inúmeros escritores, músicos e cineastas também são censurados e obrigados a se exilar em outros países. A nova Constituição Federal de 1988 põe fim à censura e veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Em 2017, um caso de censura marcou o país e colocou a discussão da liberdade de expressão em primeiro lugar na mídia. Foi o caso do cancelamento da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, no Santander Cultural, em Porto Alegre. Com foco temático em diversidade sexual, a mostra reunia 270 trabalhos de 85 artistas e foi suspensa após protestos nas redes sociais liderados pelo Movimento Brasil Livre, MBL. O atual governo também já mostrou que o acesso à informação e o conteúdo das informações das instituições ligadas ao Planalto passam por um filtro. É o caso, por exemplo, da crise recente envolvendo a divulgação de dados sobre queimadas na Amazônia, divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que culminou na demissão do seu diretor, o renomado físico Ricardo Galvão. A produção audiovisual no país também é censurada. Recentemente, o Ministério da Cidadania suspendeu um edital lançado no ano passado para selecionar séries temáticas para emissoras públicas de televisão. Nós não queremos e nem censuraremos ninguém, mas não admitiremos quer Ancine, quer Via Lei Rouanet, fazer peças ditas culturais que vão contra os interesses e a nossa tradição judaico-cristã. Quer fazer filme da Bruna Surfistinha? Vai fazer, mas não vai ser com dinheiro público, não. Bom, e sobre a censura no Brasil, que nós destacamos o tema aqui do Jornal da UFO de hoje, a gente recebe o professor Alcino Bonella, professor do Instituto de Filosofia aqui da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, Júnior. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença. E também a gente recebe o professor Reinaldo Maximiano, professor da FACED, professor de jornalismo. Muito obrigado, professor. Obrigado, boa noite. Bom, professor, falando em jornalismo, falando sobre mídia, queria começar com você, professor. Você acha que o nosso país está passando por um momento de fragilidade na democracia? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu creio que nós estamos num momento de fragilidade da democracia, sim, estamos numa crise séria das instituições. Então, algo não funciona direito nas nossas instituições. Principalmente as ligadas à justiça, né? Então, assim, nós precisamos rever o que ocorre com as nossas instituições. Elas não estão funcionando da maneira como se esperava, da maneira como se esperava que funcionasse numa democracia. Então, quando você vê, por exemplo, a admissibilidade de uma ação como aquela do Crivella no Rio de Janeiro, de tentar recolher revista em quadrinho, por mostrar o beijo entre dois personagens masculinos, e aquilo ser admitido e vamos lá e vamos recolher aquilo, algo não está funcionando muito bem. Ou no entendimento daquilo que está previsto em lei, ou porque está tentando fazer uma leitura do que está previsto em lei de modo a legitimar uma ação arbitrária de censura. É como se estivesse tentando respaldar legalmente uma ação que é de uma censura escrachada, de uma censura bem explícita, digamos assim. Professor Alcino, o professor Reinaldo destacou a Bienal, né? Uhum. Quais são os motivos que levam a atos como esse no país? Em primeiro lugar, eu concordo com o professor sobre
estarmos num momento delicado em que tanto ideias quanto práticas que estávamos já há muitas décadas praticando, aceitando e aperfeiçoando, e de repente estão em crise, estão sendo contestadas. O problema é que é um tipo de contestação que é agressivo e que é muitas vezes ilegal, e que está usando o poder de pessoas que são legisladores ou que são prefeitos, governadores e o próprio presidente, em que você tem uma retomada, no mínimo, o que já é muito ruim, né, de um discurso completamente autoritário e contra os valores da nossa sociedade, esses valores que, por exemplo, nos últimos 30 anos foram tão difíceis de começarem a ganhar daqueles que o regime ditatorial, do regime autoritário militar tinha implantado. E, em segundo lugar, porque há uma espécie de fundamentalismo religioso e político que está presente agora no mundo todo, em parte talvez pelo novo contexto das mídias digitais. Veja, não se trata de conservadorismo, não se trata de ser de direita. Essas coisas que a gente está vendo são de fundamentalismo e são de extrema direita. Então, a gente tem esquerda e direita, a gente tem ideias conservadoras e ideias progressistas. O que a gente está vendo no país não é isso. O que está havendo é uma agressão às instituições democráticas, o que está havendo é o uso da política para fazer a censura, como disse o professor, explícita, não é mais velada. E os cidadãos têm que começar a reagir para colocar as coisas nos trilhos. Ainda temos uma Constituição democrática, temos boas leis e temos muitos fóruns oficiais e não oficiais que todos esperamos, principalmente as pessoas preocupadas com o futuro do país, sejam agora recuperados. Certo. Ainda falando sobre Bienal, na semana passada, uma polêmica envolvendo um possível caso de censura no Brasil tomou conta das manchetes nacionais. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ordenou a retirada de um título infantil da Bienal do livro sob a acusação de que a obra teria o conteúdo considerado inadequado para as crianças. A obra, intitulada Vingadores, a Cruzada das Crianças, é uma história em quadrinhos da Marvel, exposta na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Há uma cena em que 2 homens se beijam. Diante disso, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ordenou que fiscais da prefeitura recolhessem os exemplares, o que não foi possível, porque em menos de meia hora, todos já haviam sido vendidos. Diante do acontecimento, a Bienal respondeu que não vai retirar livros e que dá voz a todos os públicos. Diversas entidades repudiaram a ação da Prefeitura do Rio, inclusive professores universitários especialistas em literatura infantil e juvenil. Este professor do curso de letras da UFO diz que a atitude do prefeito do Rio foi arbitrária e completamente sem conhecimento de causa e efeito. Ele tinha tomado conhecimento de uma circulação no WhatsApp, né, de uma postagem que misturava essa imagem do beijo presente na história em quadrinho com imagens de uma outra obra, uma obra que não está em circulação no Brasil. Se trata de acho que, se eu não me engano, de uma tradução, mas que de uma edição portuguesa, né, de uma obra chamada As Gêmeas Marotas, que essa obra, sim, trata de sexualidade, em função dessa postagem que se trata, então, de uma fake news, né, de uma notícia manipulada ali, para fazer crer que a obra em quadrinho, que a história em quadrinho tratava também de sexualidade. Ele então tomou essa iniciativa de mandar recolher o livro na Bienal do Livro do Rio. O professor também ressalta a importância do papel da escola na promoção de discussões acerca de temas considerados mais complexos pela sociedade, como, por exemplo, a sexualidade. Eu acho que a escola é o lugar por excelência, né, de se tratar desses temas. Justamente por quê? Porque ali
há uma possibilidade de debate, de ideias, desses temas terem um tratamento adequado, né, para que as crianças não se deparem com eles no, digamos, mundo real, na vida real, de uma maneira traumática. Então, a escola e o professor deve estar preparado para isso, evidentemente, né? É justamente esse espaço, porque, inclusive, muitas vezes, os pais não proporcionam esse espaço dentro de casa. Em resposta à ação de Crivella, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou o ato como censura prévia. A mim me parece que foi sim um caso de censura prévia, né? Nas duas decisões que foram emitidas no Supremo, tanto a do presidente ministro Toffoli e do ministro Gilmar, fica caracterizada essa tentativa de se cercear uma publicação que não tinha nada de legal, né? No fundo tinha uma imagem que é do cotidiano, né? Então me parece que sim, é razoável concordar que é um caso de censura, sim. No Brasil, há um histórico de censura também de obras que não são ligadas a questões homoafetivas, como o caso do livro Meninos Sem Pátria, de Luiz Puntel. Pais de alunos de um colégio particular do Rio pediram a retirada da obra do currículo escolar, pois, segundo eles, o livro apresentaria um discurso esquerdopata. É um livro que trata de um período da vida de um adolescente. Então, o personagem principal é esse adolescente, mas que tem como pai um jornalista político. E o contexto da história é justamente os anos de ditadura no Brasil. Então, o contexto aí, o pano de fundo, né, é a perseguição política que esse pai vai sofrer, e em função disso eles são exilados, eles, né, fogem aqui pela América do Sul, saindo pelo Chile, etc. e tal, para depois ir para a Europa, e finalmente chegar na França e morarem alguns anos lá na França. Em função justamente de seu contexto, sofreu censura. Me parece que há uma tentativa de forma mais ou menos velada, algumas mais veladas, outras menos, de censurar publicações que digam respeito a liberdades individuais, a grupos minoritários, a posições dissonantes, né? Então, acho que sim, acho que é possível entender que no Brasil a gente tem uma escalada de tentativas de anular a alteridade nesse caso. A gente viu dois casos de repercussão, né? O primeiro da Bienal, que repercutiu no país todo. Professor Reinaldo, esses casos de censura afeta de alguma forma a sociedade, de uma maneira geral? Afeta diretamente naquele sentido que está previsto nas cláusulas mais fundamentais da Constituição Federal. Assim. A liberdade de associação, de reuniões coletivas, a liberdade de ideias, de expressão de ideias, é um cerceamento mesmo de um processo de construção de ideias, ou de uma construção de um entendimento daquilo que vem a ser as sexualidades. Assim. Então, o professor na matéria menciona a necessidade de se formar e de se discutir questões de sexualidade nas escolas. Nós sabemos que as escolas são os lugares mais homofóbicos que existem dentro da estrutura da sociedade. Assim. Não só a escola, ambientes como o futebol, por exemplo, são extremamente tóxicos para a questão da sexualidade. Embora nós temos exemplos muito bons. O Bahia Futebol Clube tem uma ação bem progressista nesse aspecto. Então, assim, quando você pensa numa ação que tenta cercear esse tipo de entendimento, a gente está voltando ou tentando dar passos muito atrás daquilo que a gente já tinha conquistado a duras penas. Assim. Vamos lembrar que esse ano, 2019, faz 50 anos do levante de Stonewall nos Estados Unidos, assim, que foi exatamente um levante de afirmação do orgulho homossexual. E dali todas as paradas e movimentos e militâncias de conquista de direitos civis, né, dessa categoria, ou dessa dita minoria dentro da sociedade. Então, assim, desse período para cá, né, de Stonewall para cá, o quanto avançamos e o quanto ainda precisamos avançar. Então, eu, muito otimistamente, acho que tudo isso serve como um belo de um tensor para a gente continuar com essas discussões e continuar com a luta. Porque aceitar esse tipo de perspectiva, aceitar esse tipo de ação, abaixar a cabeça para ações repressivas, você está dando respaldo para que outras mais duras aconteçam.
Eu não concordo muito com a perspectiva de que seja uma censura prévia da obra. Essa obra, curiosamente, ela foi lançada em 2010. Nós não estamos falando de nada, sabe, nada muito inédito, né? Se trata, sim, como o professor disse, de uma propagação de fake news. É uma propagação de notícia falsa, né? Mas o prévio seria se a gente conseguisse, se eles conseguissem uma coisa como fizeram em 75 com Dias Gomes na TV Globo, com a novela Roque Santeiro. A novela prestes a ir ao ar, ela é censurada no primeiro capítulo e não vai, com 30 capítulos escritos, 20 gravados. Então, assim, o cerceamento do pensamento. Dias Gomes falava isso, assim, não proibiram a minha novela, proibiram o meu pensamento, me proibiram de pensar. O Gilberto Braga, que também é um outro autor de novelas, ele fala muito disso também. Quando ele escrevia Escravizaura, em 75, ele foi chamado a Brasília, né? E foi dito para ele assim, você cita demais o termo liberdade. E a censora falou assim, se eu não tivesse de férias, a sinopse dessa novela não teria passado. Você cita demais a palavra escravo, substitua por peças. Então, assim, e o Gilberto Braga também se reclama muito disso. O cerceamento não é da obra, o cerceamento é da ideia. O cerceamento é da construção do conhecimento, né? É da proposição de algo que é da arte, que é de colocar o mundo em debate, né? O professor... De colocar a vida, né? Porque a arte é vida. O professor Reinaldo citou vários exemplos de censuras de décadas passadas, recentes. Qual a maneira, existe uma maneira de combater a censura? Bom, existe. A censura, em primeiro lugar, é ilegal, né? É inconstitucional. E a censura também pode ser condenada por nós publicamente, conversando com as pessoas e conversando com as pessoas nas nossas profissões. O grande ponto aqui é começar também aproveitando o momento, né, que ninguém esperava que fosse assim, reaparecer dessa maneira, mas é aproveitar o momento para a gente evoluir, para a gente aprender mais. Há algumas décadas, não muito tempo, se aparecesse um gibi ou uma foto de um negro e uma branca se abraçando, se beijando, isso seria condenado, isso seria proibido, haveria fiscal indo buscar. E isso nos Estados Unidos, na África do Sul, em alguns países até hoje, mas em alguns momentos no Brasil, se aquele gibi ou alguma publicação tivesse um protestante com uma Bíblia ou uma pessoa de outra religião, seria considerado um escândalo contra a sociedade, contra as leis. Ou seja, eu concordo, o que está em questão é uma visão que está errada em relação à nossa ideia de liberdade e de igualdade de tratamento. E os gays são muito discriminados, está aí a prova. Para mim, esse caso, além de ser censura, no mau sentido, onde se viu um prefeito mandar fiscais, vestidos de fiscais, invadindo uma Bienal para pegar livro. Aquilo me lembrava a ditadura militar. Depois ele inovou. No outro dia ele mandou de novo e aí eles foram à paisana. Aquilo me lembrava a polícia secreta da União Soviética ou a polícia que existe no Irã, por exemplo, que é uma ditadura religiosa, em que os espiões à paisana vão lá para prender as pessoas. Isso, então, é um aspecto muito ruim da censura, mas o que ocorreu ali foi preconceito e discriminação, um jeito errado de tratar pessoas que são diferentes, mas que não estão fazendo nada demais. Então, isso que me parece que a gente precisa começar a aprender. Tratar as pessoas de modo diferente, sem ter uma razão que não arbitrária, é como tratar as pessoas por causa da cor. Ou tratar as pessoas por causa de uma outra escolha. A pessoa escolhe uma religião ao invés de outra. Nos dois jeitos, se as pessoas podem ser gays porque não tem como não ser. Então é parecido com a cor, não podemos discriminar. Ou suponha que não, as pessoas escolhem. E exatamente, as pessoas têm que ter liberdade para escolher, assim como a gente escolhe a religião, assim como a gente escolhe o time de futebol. Dos dois jeitos eu nunca encontrei um argumento para associar a homossexualidade com alguma coisa ruim, senão puro preconceito. Como foi feito por um prefeito e por fiscais, eu vou dizer, está aí um exemplo do que é homofobia, está aí um exemplo do que é discriminação, que qualquer pessoa de bem tem que ser contra.
Eu acho que é essa uma das coisas para a gente aprender com isso. Bom, nosso tempo é curto, mas a gente tem que seguir o jornal. Semana de muito calor em Uberlândia. Será que as temperaturas altas vão permanecer? Confira a previsão de Uberlândia e outras cidades da região. O tempo continua quente em Uberlândia. Por aqui, os termômetros apontam mínima de 21 e máxima de 33 graus. O sábado em Patos de Minas também será ensolarado. As temperaturas variam entre 21 e 33 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é de tempo seco e calor. A mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima 34. Em Ituiutaba, o dia deve ser quente, não tem previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima 39. Na cidade de Prata, o tempo também continua seco e quente, com mínima de 18 e máxima de 36 graus. Hora de ficar por dentro do que vai ter neste fim de semana em Uberlândia para se divertir. Eloir conta pra gente na Agenda Cultural. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da UFO. Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, tem recital de violino e piano no Bloco 3M no Campus Santa Mônica. Confira mais informações. De um lado, Cristina Caparelli, pianista e professora de piano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ensina aos estudantes da UFO alguns segredos para uma melhor execução do instrumento. De outro, o seu parceiro de música, Fred Gerling, explica as nuances para se tocar violino com maestria. Cristina e Fred promoveram na manhã de hoje uma masterclass. Com a música, eles viajam o Brasil e o mundo há 50 anos. Uberlândia tem sido uma referência. Aqui em Uberlândia eu dei a minha primeira masterclass, alguns anos depois, e o nosso primeiro recital, 50 anos atrás, foi aqui em Uberlândia, numa pequena turnê, que foi Uberlândia, Uberaba e São Paulo. Então, é um prazer voltar a Uberlândia 50 anos depois para começar uma nova turnê. Agora a gente volta para reencontrar amigos e alunos. Então, mesmo não estando aqui, nós colaboramos com a formação de pessoas muito maravilhosas que voltaram para cá e agora nos acolhem nesse fim de semana, então isso é espetacular. A Masterclass de hoje aconteceu no Bloco da Música da UFO. A professora Rosiane é uma das idealizadoras do evento. São artistas renomados, especialíssimos, né, e de um refinamento absoluto para fazer música da mais alta qualidade. Então, é um presente que nós estamos recebendo. Amanhã, às 6 da tarde, dentro da programação das edições especiais do projeto Prelúdio, os músicos se juntarão para um recital comemorativo de 50 anos do duo, na Sala Camargo Guarnieri. Assim como as aulas de hoje, o recital de amanhã é aberto ao público. Ótima dica! Começou hoje e vai até domingo a 6ª edição do Festival Timbre. Música, arte e cultura independente do interior de Minas Gerais fazem parte da identidade do festival. Hoje e amanhã o evento ocorre no interior e exterior do Teatro Municipal e é preciso comprar ingresso para entrar. Já no domingo, o projeto Arte na Praça, que é aberto e gratuito, acontece na Praça Sérgio Pacheco e encerra o festival. São mais de 20 atrações confirmadas. Está imperdível. E integrando a programação do Circuito Independente do Teatro de Uberlândia, a montagem Flores Arrancadas à Névoa tem apresentações sábado e domingo às 7 horas da noite na sede do Grupo Pontapé. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do local com valores acessíveis. A recomendação de público é a partir dos 12 anos de idade. Outra peça é Ivan e o Pássaro de Fogo, que estreia em Uberlândia neste final de semana. É o novo espetáculo da Trupe de Truões e será apresentado neste sábado e domingo e nos próximos finais de semana também. A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos no local do espetáculo. Agora fique por dentro das dicas do pessoal. A minha dica de série é One Day at a Time. Ela é uma série muito simples, ela aborda todas as mazelas sociais basicamente, só que de maneira muito cômica. Os episódios são bem curtos, então não é cansativo de assistir. Tem na Netflix as 3 primeiras temporadas e essa é a minha recomendação.
A dica de filme que eu dou é Kingsman 1. O 2 não, o 2 ficou muito exagerado e o 1 ficou com aquele realismo bonito, sabe, da ficção científica. É um filme de agente secreto e eu recomendo para todo mundo. Excelente. Essa foi a nossa agenda de hoje. Semana que vem eu volto com outras dicas para vocês. Até lá! Muita dica boa para começar a aproveitar a partir de agora. Bom, infelizmente o nosso jornal chegou ao fim, mas eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Professor Reinaldo, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, boa noite a todos. Volte mais vezes. Professor Alcino, muito obrigado mais uma vez pela participação. De nada, eu que agradeço. O Jornal da UFO fica por aqui. Tenha uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Tchau.